E aí, turma boa! Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou o professor Fernando e esse é o... Sejam todos bem-vindos no canal Sala Web de Aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje nós teremos a aula de Matemática, oitavo ano. Hoje falando um pouco sobre a área de figuras planas. Então vamos lá para o nosso resumo de hoje. Considerações iniciais. Superfície. Superfície de uma figura plana. Lembrando, quando nós temos as figuras planas e as figuras espaciais. Não é aquela que fica fora da Terra, lá no espaço. Planas possuem apenas duas dimensões. Eu consigo ver apenas duas dimensões, comprimento e largura. Quando eu falo figura espacial, aí a gente está vendo um sólido geométrico. Eu posso ver comprimento, largura e altura, ok? Então, superfície de uma figura plana é uma região da figura com o seu interior. A linha que demarca essa figura com a região que está dentro dela. A área de uma figura plana é a medida da superfície dessa figura, o espaço que ela ocupa. Duas figuras planas se dizem equivalentes se tem a mesma área, ou seja, equi, mesmo, valente, valor. Então, sempre que você vir essa palavrinha equivalentes, sempre vai se referir, tem o mesmo valor. Então, vamos aqui à área das principais figuras planas, ok? Então, temos aqui o retângulo, né? O retângulo. Vamos tratar aqui sempre aqui Bzinho de base, né, nosso H de altura. Então eu vejo duas medidas, comprimento, largura ou base e altura, ok? Então como calcular a área desta região aqui retangular? É simples, para calcular a área, basta você multiplicar o valor da base pelo valor da altura. Base vezes altura, comprimento vezes largura, dependendo do enunciado da questão. Pegando aí o gancho do retângulo, temos aí o quadrado. Né? O quadrado é simplesmente um retângulo com uma característica parte. Todos os lados têm a mesma medida. Se o quadrado é um retângulo com características de ter todos os lados com a mesma medida, então se eu tenho o lado L, todas as outras medidas também têm L. E se o retângulo é base vezes altura, a base aqui é L, a altura também é L. Então, para calcular a área de um quadrado, basta você multiplicar lado vezes o lado, a medida do lado duas vezes. A mesma medida multiplicada, temos aí transformação em potência, ou seja, é o lado elevado a 2, é o lado ao quadrado. Temos mais uma figura. Se eu pegar o retângulo, quatro ângulos retos formando 90 graus, está aqui a simbologia, esse quadradinho com pontinho dentro. Mas e se eu pegar e inclinar o retângulo, ele vai virar um paralelogramo. É um retângulo que eu inclinei ele, então já não tem os ângulos retos. Então, como calcular a área de um paralelogramo? Note que se eu fizer esse corte aqui, como esta medida é igual a essa e essa de cima é igual a essa de baixo, se eu pegar esse pedacinho aqui, cortar formando um ângulo reto e trouxer ele para cá, eu vou formar perfeitamente um retângulo. Esse pedaço veio para cá e completou e virou um retângulo. Então, vai ser a mesma fórmula para se calcular a área de um paralelogramo. A medida da base, ok? Só que a altura não vai ser essa medida do lado, vai ser esta medida aqui. Deste ladozinho aqui da base com aquele que está lá em cima. Então, esta medida aqui é a altura. Se eu for para o retângulo, a altura bate igual com esse lado aqui, ok? Então, no retângulo, a altura é igual a este lado, mas aqui no paralelogramo, como ele está inclinado, a altura é a distância desta base até o lado lá de cima,
Então, essa distância é a altura. Então, basta pegar a base vezes a altura, você tem a área do paralelogramo. Do mesmo jeito que eu fiz com o retângulo, se eu pegar aqui, vamos ver nosso triângulo. Beleza. Triângulo, 3 lados. Nós temos aqui a medida da base, nós temos aqui a medida da altura. Certo? Como fazer? Se eu pegar o mesmo triângulo e fazer uma cópia dele aqui em cima, nós formamos um paralelogramo. Ah, paralelogramo, já sei. É a base, medida da base, vezes a medida da altura. Mas lembre que eu peguei outro triângulo e coloquei aqui para completar. Então, na verdade, eu tenho 2. Mas eu não quero 2, eu quero só o valor de um triângulo. Por isso que vai ser dividido por 2. A medida da base vezes a medida da altura, o resultado dividido por 2. Então, a área de um triângulo qualquer é sempre base vezes altura dividido por 2. Porque ele forma metade de um paralelogramo. Então, sempre dividido por 2. Vamos lembrar disso. Nós temos, e se eu pegar o quadrado e inclinar ele? O retângulo vira paralelogramo. O quadrado vira losango. Certo? Então, como fazer? Bom, nós temos aqui o seguinte. Diagonal, nós temos o segmento que vai de um vértice, de uma ponta, né, até o outro vértice, passando por dentro da nossa figura. Então, o losango, como todo quadrilátero, 4 lados, tem sempre 2 diagonais. Aqui no caso, eu noto que eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor, ok? Beleza. Então, eu vejo o seguinte, do mesmo jeito, vamos voltar aqui, que eu peguei aqui o paralelogramo, tirei aqui um pedaço para completar aqui, achei a definição da sua fórmula, mesmo jeito que eu peguei aqui o triângulo, peguei ele, coloquei aqui, beleza? Vamos fazer aqui a seguinte jogada. Se eu pegar este pedaço, e os 4 pedaços são iguais, levar aqui para cima e esse levar aqui para cima, eu vou ter a metade de um retângulo, porque essa medida é maior do que essa. Ora, essa medida aqui é a diagonal maior, vamos chamar de D maiúsculo. Essa daqui é a diagonal menor, vamos chamar de D minúsculo. Se eu pegar esse pedaço e jogar aqui para cima, e esse outro e jogar para cá, eu vou formar metade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vou formar metade desse retângulo. A medida da área do retângulo, como é que eu calculo? Base vezes altura. Então, é diagonal maior vezes diagonal menor. Mas como eu tenho a metade, vai ser a mesma coisa do triângulo, dividido por 2. Então, para calcular a área de um losango, lembrando, vamos voltar, paralelogramo é um retângulo inclinado. Então, essa medida desse lado é diferente dessa. Já o losango é um quadrado inclinado. Então, todos os lados têm a mesma medida. Então, para calcular a área do losango, eu não vou usar a medida do lado. Eu vou usar a medida das diagonais. Diagonal maior vezes diagonal menor. Isso dividido por 2, porque eu vou ter a metade de um retângulo. Ok? Trapézio. Se eu tiver um triângulo e cortar uma parte dele, formando 2 lados paralelos. Ok? Como calcular? Bom, nós teremos 2 bases no trapézio. Lembrando, trapézio é um quadrilátero. Base maior, B maiúsculo. Base menor, B minúsculo. Altura, então como vamos calcular? Vamos somar as 2 bases
esse lado mais esse. Então é a formulazinha que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Porque eu vou somar primeiro esta medida com essa. É o mesmo princípio aqui do nosso triângulo. Eu vou pegar a mesma figura e repetir ela de cabeça para baixo. Então, se eu pegar esse trapézio e colocar de cabeça para baixo aqui e completar, eu vou ter um paralelogramo. Só que vai ser o B maiúsculo mais o B minúsculo. Então, a nossa base vai ser a medida dos dois. Vezes a altura, como eu peguei duas figuras, vai ser dividido por 2. Então, base maior, a base maior mais a base menor. Somei, multiplica pela altura e divide por 2. Nota, nas fórmulas, para facilitar, usamos apenas a palavra lado em vez de medida de lado. Então, você pode achar na questão, determine a medida do lado. Não, aí aqui a gente só chamou de lado. Base em vez de medida de base. E assim por diante. Então, aqui são medidas. A medida da altura, a medida da base maior. A gente está falando sempre medida, medida. O valor da base foi que a gente usou. Então, repetindo, vamos lá. A área do retângulo, base vezes altura. A área do quadrado, lado vezes lado, lado elevado a 2. Aula paralelogramo, o retângulo inclinado, base vezes altura. Só que diferente do retângulo, a altura não vai ser a medida desse lado, vai ser essa distância aqui. Triângulo, triângulo, base vezes altura, só que é dividido por 2. Então, cuidado com as fórmulas dividido por 2. Losango, quadrado inclinado. Diagonal, essa distância por dentro, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Trapézio, esse quadriláterozinho aqui, eu vou somar a medida desta base com a medida desta base, somei as duas, multipliquei pela altura e dividi por 2, ok? Vamos lá para o nosso exercício resolvido. Para servir de exemplo, nós temos aqui esta figura, que é formada, eu dividi ela aqui, nós temos várias figuras. Então, seria, se eu tivesse um prédio aqui, uma sala com esse formato, como calcular a área dela, já que é uma figura diferente do que o senhor falou? Calcular a área da figura abaixo, supondo as medidas em centímetros. Então, vamos lá. Beleza. Então, a nossa área aqui, eu posso dividir ela em 3 figuras. Eu tenho esse quadrado. Mas como é que o senhor sabe que é quadrado? Olha aqui. Um lado é 15, o outro lado é 15. Então, as outras duas medidas são 15. Então, aqui eu tenho um quadrado. Beleza? Aqui eu tenho um retângulo. Aqui é 30. Olha lá a setinha. 30 é daqui até aqui. Ok? O lado dele é 20 e o comprimento 45. Então, aqui é 20 por 45. Beleza. Esse triângulo, eu tenho a base aqui 45. E essa aqui é 30. Não, 30 é todo. Se daqui para cá é 20, quanto é esse pedaço daqui para cá do triângulo? Se todo é 30 e esse pedaço é 20, nosso ladozinho, nossa altura do triângulo vai ser 10. Então, como calcular? Eu tenho 3 figuras, vou calcular o valor das 3. Depois é só juntar. A área do quadrado, 15 por 15. 15 vezes 15, 225. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Beleza. A segunda área é um retângulo de 20 por 45. Então, retângulo é base vezes altura. 20 vezes 45, dando 900. Já aqui, nós temos um triângulo. Esse triângulo tem uma base aqui de 45 e uma altura de 10. Como é que o senhor sabe que é 10, professor?
toda essa parte é 30 e daqui para cá é 20. Então, se esse pedaço é 20, esse outro é 10. Então, é 45 por 10. Então, 45 vezes 10, 450. Como é um triângulo, dividido por 2, 450 dividido por 2, 225. Calculei a área do quadrado, calculei a área do retângulo, calculei a área do triângulo. Calcule a área da figura abaixo. A área total é só somar as 3. A área do quadrado deu 225, a área do retângulo deu 900 e a área do triângulo deu 225. Somando tudo, 1.350. Centímetro vezes centímetro. Então, medida de área: centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, sempre ao quadrado. Ok? Vamos então, explicado aqui, vamos aqui para a nossa atividade. A atividade você vai, na primeira, calcular a área das figuras, supondo as medidas em centímetros. Então, todas as respostas, centímetro quadrado, ok? Então, aqui você tem no item A a área do quadrado, a área do retângulo, na B, na C, inclinado, paralelogramo, no D, a área do triângulo, no E, a área do losango, F, a área do trapézio. Isso aí foi a nossa primeira. Vamos para a segunda. Calcule a área da figura a seguir, supondo as medidas em metros. Então, a nossa resposta vai ser em metro quadrado, certo? Metros quadrados. M, doisinho no expoente. Mas, professor, essa figura é meio esquisita. Como é que eu vou calcular? Notem que eu posso dividir essa figura em figuras que a gente falou aqui. Eu posso quebrar ela da seguinte forma. Eu tenho esse triângulo, eu tenho esse retângulo, eu tenho mais um triângulo, que lembra esse triângulo aqui, ok? Então, professor, eu tenho aqui um quadrado, ó, 3, 3, 3, aqui também é 3. Então, tem algumas maneiras que você pode fazer. Eu posso tirar 4 medidas, porque esse triângulo é igual a esse, então calculei esse é o mesmo desse. Uma, figura 2, figura 3, figura 4, soma tudo. Mas eu também posso fazer o seguinte, olha lá, né? Que figura forma se eu pegar essas 3? Beleza? Então, você vai analisar aí e ver a melhor maneira de calcular. Contanto que eu tenho que calcular essa medida inteira. Então, vamos fazer os nossos cálculozinhos, certo? Coloque os cálculos para eu poder ver se você está entendendo ou não. Não coloque só a resposta. Ah, eu fiz os cálculos à parte e botei só a resposta. Não faça isso, certo? Eu preciso ver se você está compreendendo. Então, faça todos os cálculos. Aqui do mesmo jeito. Mostre aqui por que é que deu aquela resposta, ok? Vamos lá. Terceira, determine o valor da área das seguintes figuras planas, supondo as medidas em metro, M. Então, a resposta vai ser em metros, o quê? Quadrados, M elevado a 2. Então, nós temos aqui mais uma figura conhecida, retângulo, triângulo. Vamos lá. C, um trapézio. Na 4, calcule a área da região sombreada, essa região mais escura, certo? Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Se eu tiver um pedaço de cartolina, qual é a medida dessa cartolina? 1, 5, 1. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Beleza. Então, eu tenho 7 por 2 mais 1, 4. Então, eu tenho 7 por 4. O que é que eu fiz com essa cartolina? Tirei esses 4 pedacinhos. Quanto é que vale cada pedacinho desse? Vou calcular a área. Então, lembre que eu estou tirando. Vai ser a área total da nossa cartolina, menos esses 4 pedacinhos aqui. Note que cada pedacinho é 1 por 1.
Então aqui são quadrados, ok? De 1 por 1. Então quanto é que dá essa área sombreada, essa área mais escura? Mesma coisa aqui na 5. Na figura calcule em centímetros quadrados. A área do quadrado menor. Aqui o quadradinho menor. A área do quadrado maior. O quadrado maior é esse aqui. Achei esse valor A. Achei esse valor B. A área da região sombreada. Só esses pedaços aqui. Ah, e como é que eu faço? Duas maneiras de fazer. Certo? Existem dois cálculos diferentes que você pode fazer. Beleza? Veja aí e me mostra aqui como é que você vai calcular. Sexta. Ah, de marcar, vou só marcar aqui. Por favor, não faça. Mostre os cálculos. Nós temos aqui semelhante àquela nossa cartolina da questão 4. Só que a nossa cartolina só está faltando um pedaço. Então, qual seria a área dessa representação de uma sala? Certo? Repetindo, aqui na 4 eu tinha 4 pedaços para tirar. E aqui, se eu olhar o meu retângulo, eu só vou tirar um pedaço. Então, quanto é que dá essa área aqui dessa figura? Faz os cálculos e assinala. E na última, a mesma coisa. Certo? 12, 5 mais 7, 12 por 12. Mesma medida. Então, é um quadrado. Eu tenho esse quadrado e vou tirar este pedaço. Ok? Veja aí, faça seus cálculos e assinale quanto foi que deu. Então, essa foi a nossa atividade da questão 7. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo. Ok? E esta foi a nossa aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Ok? Então, deixe aí o seu like se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal e ative os sininhos das notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Valeu!